rapaziada, eu tô aqui com meus dois amigos, Gustavo Alberto e Isaac Correia. E aqui a gente vai falar sobre dois temas, a globalização, né? O machismo e o sexismo na globalização. Que, querendo ou não, são dois temas que se intensificam através da globalização, através de redes sociais e tudo mais, porque globalização é basicamente conexão entre várias pessoas de outras partes do mundo, e que divide opiniões, né, esses dois temas. O que você acha, Gustavo Alberto, sobre o machismo e o sexismo? Eu acho que o machismo e o sexismo é uma coisa que vem acontecendo há muito tempo e vem até os dias de hoje, que as mulheres geralmente elas não são como cargos para grandes esforços, sendo que as mulheres podem fazer a mesma coisa que os homens. E o que você acha sobre o machismo? O machismo, eu acho uma coisa muito tola, porque obviamente o homem e a mulher têm os direitos iguais e também tem a força física iguais. Não exatamente. Não exatamente. Só continua. Mais ou menos. Inclusive eu quero levantar uma coisa que, inclusive, o Cris disse que a globalização, o acesso mais profundo à internet. Não, o acesso mais normalizado da internet. Não é exatamente a palavra que eu queria falar, mas o melhor acesso na internet pode ser tanto um intensificador do machismo e do sexismo, tanto como um combatente. Tanto que... porque querendo ou não influencia, né? Sim. Tipo assim, vamos supor que eu faço uma postagem em alguma rede social, o Gustavo Alberto falando sobre o machismo, por exemplo, posto lá, eu acho que o machismo é uma coisa idiota. Sim. Aí eu posto lá no Twitter, por exemplo, o Gustavo Alberto, por exemplo, vê no celular dele e vê e fala, eu concordo com isso daqui. Como também o Isaac pode abrir no celular dele, ver essa postagem e não concordar com isso e mandar um textão gigante falando que não concorda comigo, e aí vira um debate gigante. Inclusive podemos ver isso em coisas na internet, sabe? Tipo, grupos na internet, tanto que existe há algum tempo na internet um tal de grupo que se iniciou no 4chan, que foi os Incel. Que foi um grupo de pessoas machistas que odiavam mulheres, que se intensificou ali. Porque na internet pode acontecer de pessoas que têm a mesma opinião se intensificar ali na internet com grupos, com as pessoas que têm a mesma opinião. Um outro exemplo disso também é as feministas, né? Daquilo lá das feministas quererem os mesmos direitos que os homens, e por certo lado elas estão certas, né? Sim. Mas... Enfim. Mas pode... Mas só que, enfim, hoje em dia tem leis para mulheres dizendo que exatamente isso, que as mulheres e os homens devem ter os mesmos direitos. Os mesmos direitos que os homens para trabalhar, para fazer as mesmas coisas. Isso. Sim. Um outro exemplo também que eu queria dar é sobre o futebol, né? Porque o futebol feminino e o futebol masculino é muito controverso, né? Sim. Tipo assim, muita gente assiste o futebol masculino, mas muita gente também não assiste o futebol feminino. E isso também acontece com o vôlei, porque as pessoas, na maioria das vezes, só assistem o vôlei feminino, não assistem o vôlei masculino. E o que vocês acham sobre isso também? Eu acho isso daí que às vezes as pessoas colocam muita coisa na cabeça dizendo que tal esporte é pra mulher e tal esporte é pra homem, mas eu acho que não, e tem pessoas que deixam de acompanhar por causa disso. Uma coisa, inclusive, que pode ser vista hoje grupos que podem ser tratados como piada ou como coisas realmente necessárias, mas pode juntar pessoas mal intencionadas que têm opiniões mais sexistas, mas que têm opiniões que têm opiniões mais sexistas e machistas, e isso pode intensificar um ódio na internet. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, dos Incel, que foi um grupo que aconteceu há um tempo no 4chan. Eu sei, eu já falei sobre isso, mas eu quero falar também sobre que esse grupo, o sentido dele não era sobre isso, era outro negócio lá que eu esqueci no momento, mas era
só sobre as pessoas falarem, com o tempo foi juntando pessoas, e mais pessoas foram até mudando sua opinião até ficar assim. Um exemplo hoje em dia é sigmas, alfas. Sigma, Alpha e Ômega, né? Sim. Parece engraçado, mas é bem chato mesmo esse negócio. Hoje em dia... Inclusive, inclusive, Gustavo, o que você acha sobre esses grupos, Sigma, essas coisas, finos senhores? Meu Deus. Eu acho muito engraçado. Tipo assim, essas coisas aí de o que você acha Sigma, sobre? Ômega, Alpha, essas coisas aí, essas coisas bem besta aí. Eu acho muito engraçado porque quando eu sempre tô mexendo no meu Instagram, eu arrasto pra baixo. Arrasta pra cima. Eu acho muito engraçado porque sempre quando eu tô mexendo no Instagram aparece alguma coisa sobre isso, Sigma, e eu vou ver os comentários dos vídeos e tá lá o emoji do Fini Senhores e uma taça de e vinho. uma taça de vinho. Intancável, né? Intancável. Aí não dá. Eu acho muito engraçado. Não, pô, mas é engraçado. Mas o que eu tava falando exatamente é sobre pessoas usarem essa desculpa pra cenir o seu preconceito. É tipo isso. Tá ligado? Mas hoje em dia também tem as manifestações das mulheres e dos homens, que geralmente a manifestações das mulheres falam sobre o machismo que vem acontecendo hoje em dia. E qual a sua opinião, Isaac? Você acha que isso funciona ou não, as manifestações? Mano, depende muito. Porque se, por exemplo, em direção ao governo, eu acho que funciona, tá ligado? O exemplo aí que o Isaac deu também é de diretamente ao governo, né? Manifestações diretamente ao governo que poderiam dar certo. Pode ser que dê certo, né? Foi que nem aquela vez lá daquele rebuliço que deu na internet de um vídeo muito antigo do presidente Jair Messias Bolsonaro, que ele tava falando com uma repórter, se eu não me engano. Aí ele xingou a repórter Foi do que mesmo que ele xingou ela? Mano, não lembro. Mas eu só sei daquela frase lá, da que eu te dou outra, sabe? Que ele xingou a mulher, que foi uma frase extremamente... Que quando ele falou com ela, né, ele falou diversas frases racistas pra ela. E isso deu um rebuliço gigantesco aí que deu na internet sobre esse vídeo em específico do ex-presidente, que eu não vou dizer aqui que eu concordo e eu não vou entrar nesse assunto. Mas enfim, que fizeram uma manifestação que estavam dando a opinião dessas pessoas no Twitter, Instagram e etc. Que até colocaram, eu lembro de um vídeo que botaram, que falaram que esse é o presidente de vocês e algumas coisas assim. Sim. Então eu acho que se for uma crítica diretamente ao governo, pode ser que dê certo. Mas ao mesmo tempo não dê, porque como se fosse vamos supor que só você faz esse ataque, talvez outras pessoas nem se importem com isso. Mas se for você, junto com várias pessoas, pode ser que dê certo. Essa questão da política eu acho que pode dar certo justamente por causa do voto, que é o povo que vota. E se o político tá vendo que um monte de gente tá contra ele vai tentar mudar isso pra próxima eleição. Mas pode ser que nem mude tanto o pensamento dessa pessoa. Não, o pensamento é outra história. Pensamento é outra história, porque na frente das câmeras você é uma coisa e atrás das câmeras você é outra. Né? Exatamente, falando sobre esse tema de política, eu consigo ver muito isso, o sexismo e o machismo na política. Tanto que vários políticos, como Bolsonaro e Lula, já exporam sua opinião. Sim, exporam opiniões sexistas e machistas, mesmo que isso pode ser muito tampado pela mídia, né? Sim, exatamente. Que escolhe um lado, mas eu não quero entrar nesses negócios aí. Foi igual que eu disse aí sobre globalização, né? Desse exemplo aí do Twitter, de que pode dividir muitas opiniões, né? Desse negócio aí que eu falei, que pode criar uma massa gigante, assim, como se fosse uma bola de neve, que vai pegando várias pessoas, e aí vira uma coisa gigantesca. É isso aí que a gente tava falando aí. Enfim, acabou, tudo que é bom dura pouco, né?
E aqui a gente fica com essa reflexão pra você. O que você acha sobre o sexismo e o machismo? Tipo, qual é a sua opinião sobre isso? E fica aí o seu ponto de vista, deixa aí nos comentários do Zap Zap. Falou, galerinha, valeu e falou e fui. É isso aí, Jesus te ama. Mas é só